Oi, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do MariCast. Hoje com um assunto que eu amo, que a gente vai falar sobre saúde versus estética. Estamos num visual diferente, eu tô testando algumas coisas, tô querendo ver como é que fica a configuração aqui do meu escritório. Eu acho que assim fica ok, né? Não sei. Vamos ver. Eu estou um pouco oleosa, Jesus. Fiz a maquiagem mais cedo, aí não aguenta, né? Se bem que não tá tão oleoso não, a maior parte disso aqui é um brilho natural. Mas enfim, gente, vocês podem ouvir alguns barulhinhos, né? Minha neném tá aqui no meu colo, a Zoe. Ela talvez passeie aqui pelo meu colo, enfim. O ambiente diferente, né? O fundo diferente, vocês podem ver, a gente tá com uma maca. Pra quem tá acompanhando a gente lá no Instagram, já sabe que nós estamos fazendo atendimento a domicílio. Então, a gente tá fazendo limpeza de pele, fazendo consultas também. Então, se você tiver interesse, né? Dá uma olhadinha lá no perfil, né? No Instagram, @MariMiguelOficial. Ou então, pode mandar uma mensagem pra gente, se você for do Rio de Janeiro. O telefone eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então vamos começar? Gente, o que eu queria falar com vocês? Tem muita gente que fica criando um mistério, né? Mistificando as coisas de estética, porque é futilidade, porque não é, porque não é. Hoje eu vim falar sobre isso, sobre qual a diferença entre saúde e a diferença com a estética. Então eu peguei aqui a definição de saúde. O que é a saúde, né? A definição possui implicações legais, sociais e econômicas do estado de saúde e doença. Sem dúvida, a definição mais difundida é a encontrada no preâmbulo da Constituição da Organização Mundial da Saúde. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doenças. Então, quando a gente pega essa definição, isso já começa a esclarecer algumas coisas pra gente. E o que é estética, né? Definição do dicionário. Ramo ou atividade profissional que tem por fim corrigir ou minimizar problemas cutâneos, capilares, etc. Assim como conservar a beleza física de uma pessoa. Estética também pode ser harmonia de formas e ou de cores, beleza. Então, quando a gente vai juntando os dois, a gente pode sim, né, já tô dando um spoiler, dizer que estética também é saúde. Porque, gente, quando a gente fala sobre beleza, sobre a aparência, isso também envolve a nossa saúde, nem que seja a nossa saúde mental, social, nosso convívio com as pessoas. Quando a gente não aceita alguma coisa nossa, isso já afeta a gente de alguma forma. Então, isso não quer dizer que a gente tá saudável, tá? Até porque saúde não é a ausência de doença, tá? Por que eu vim reforçar sobre isso? Porque as disfunções estéticas, manchas, algumas características que a gente acaba tendo, até a questão de sobrepeso, né, gordurinhas e tal. Isso daí a gente precisa tomar cuidado para que, né, também no caso de acne, não evolua para uma questão de saúde, de doença propriamente dita, né? Mas ainda assim mexe com as outras áreas do nosso corpo, então a gente precisa trabalhar em cima disso. As disfunções estéticas, elas não são doenças necessariamente, né? Então, uma mancha, ela pode ser alguma coisa voltada para alguma infecção de pele, mas ela pode ser simplesmente uma mancha. A acne, apesar do quadro evolutivo dela poder ser considerada uma questão de doença, uma acne de um grau maior, a acne não é uma doença, ela é uma disfunção estética, tá? E aí, o que eu vim falar também, né? Fiz tópico, gente, pra variar. Eu sou péssima de roteiro, de gravar, então eu anotei aqui pra eu poder falar. Como é que eu comecei a melhorar o meu processo, né? Vamos lá. Quando eu pensei em cuidar da minha pele, obviamente o que foi que me deu gatilho, né? A minha parte estética. Eu tive da adolescência, pra quem acompanhou o último podcast onde eu falei um pouco sobre mim, sabe que eu tive algumas questões na minha adolescência voltada para acne, né? Questões de autoestima. Então eu sempre tive muita dificuldade de me relacionar afetivamente com algumas pessoas por conta de não me achar bonita, enfim, acne, né? Aquela coisa que a gente já conhece. Então eu lembro da minha adolescência que quando eu gostava de alguém, né, de um boyzinho,
Às vezes eu me rebaixava muito pra conseguir ter atenção, como se eu não fosse digna daquela atenção por conta da minha aparência. Então isso foi se refletindo em várias situações em que eu me coloquei, e aí a gente vai vendo que não é só uma questão de estética, a gente tem um convívio social afetado aí nesse ponto, por exemplo. Então, como que foi que começou, né? Eu, obviamente, comecei por conta da parte estética. Ah, não quero ter isso aqui porque isso aqui me incomoda. Então, lá na minha faculdade, depois de um tempão, eu controlando com anticoncepcional, depois tentando esconder com maquiagem, depois que eu passei por vários processos, que eu resolvi realmente cuidar, eu pensei em cuidar depois que eu vi que não tava legal do jeito que tava e não por conta da aparência em si. Incomodava, além da aparência, a dor que a acne me dava, a ardência, a coceira, aquela quentura que a pele ficava. Então isso foi algo que me despertou a vontade de começar a cuidar da minha pele, não só pela questão estética. E aí fui lá começar a fazer os primeiros cuidados, né, a limpeza, não fazia nada. Então comecei a comprar um sabonete, um hidratante e um protetor solar, que é o básico. Fui fazendo. Na primeira semana, já comecei a ver alguma diferença, porque minha oleosidade diminuiu, o aspecto da minha pele, por mais que tivesse as espinhas que tivesse, já estava um aspecto mais bonito. Mesmo que eu também não tivesse encontrado 100% dos meus produtos, o que eu estava entregando para minha pele, ela estava precisando. Então eu já vi uma diferença ali. E eu ter começado por uma questão estética, que já pensei ali um pouquinho na questão da saúde, ter visto a melhora, a qualidade da minha pele, não só na questão visual mesmo, foi um dos combustíveis para eu continuar cuidando. Tem muita gente que desiste do processo porque não entende o processo, assim, sabe? Sabe que tem que abrir mão de algumas coisas e tal, e aí acaba sendo mais sofrido do que realmente contribuindo para poder melhorar aquela pele. Então, tem que abrir mão disso, tem que fazer... Aí fica chato, sabe? Quando você entende o que é a causa, você vai lá na origem daquela causa. Então, se você acha que tem que abrir mão de várias coisas para resolver, não necessariamente. Às vezes, até por um período de tempo, mas não para sempre. Então, vou dar um exemplo prático meu. Gente, tem alguma coisa no meu olho. Ai, peraí. Não vou conseguir pegar o espelho, mas vou beber uma água. Vou dar um exemplo meu, tá? Eu tenho acne hoje. Eu sei que minha acne começou por um viés hormonal. Então, na adolescência começou. Só que depois dos meus 20 e poucos, né? A gente já não considera mais essa acne uma acne de adolescente, né? A gente já evolui essa acne para uma acne da mulher adulta. Se eu não tinha nenhum problema de saúde, o normal, né? O comum é que depois dos 25, pelo menos, né, isso daí já vai reduzindo. Tem gente que até vai reduzindo antes, mas ali, a partir dos 25, você já não ter mais acne. Esse seria o que a gente considera o fim da acne hormonal da adolescência. Só que depois disso, a minha acne continuou. E aí, o que foi que aconteceu então? Porque a acne, na verdade, ela é multifatorial. Então, na fase da adolescência, o meu gatilho inicial foram os hormônios. Mas depois, o que foi se perdurando, não era só os hormônios. Tinha parcela também, mas muita coisa afeta o hormônio. Então, o reflexo na pele era de hormônio, era do que refletia o hormônio, era do que mexia na minha pele, era do que mexia na minha cabeça. Então, eu tinha uma questão emocional muito ligada, eu tinha uma questão alimentar, intestinal, sempre tive intestino preso, intestino preguiçoso, de eu comer, e às vezes eu não ir no banheiro 4 dias, tranquilamente. Se eu viajasse, era assim, fácil do meu intestino prender. Então, comecei a entender que a minha acne estava muito vinculada ao meu intestino. Então, para eu melhorar o intestino, eu tinha que trabalhar a alimentação, microbiota, se fosse o caso. E tem várias coisas que a gente pode mexer na parte do intestino. Mas, se eu não fizesse uma limpa por um tempo, até eu conseguir normalizar o meu organismo ia levar tempo. Então, a minha questão
teve que sim, eu tive que fazer um período assim meio que sem doce, sem glúten, sem leite. Então a gente precisa entender as coisas para conseguir trabalhar da forma certa. Por que eu tô falando sobre isso? Porque a minha acne, apesar dela ser uma disfunção estética, estava muito mais envolvida com a saúde do meu intestino. Então, gente, a gente precisa vincular as coisas, sim. Não existe estética sem saúde. Ah, porque é plástica, porque é isso, é futilidade. Não interessa. Se aquela pessoa tem um incômodo e aquilo dali mexe com o convívio dela, se aquilo dali afeta a relação dela com as pessoas e ela quer fazer uma rinoplastia, ela quer fazer uma prótese de silicone, não interessa. A justificativa dela não importa. Não tem nada a ver com você. Ela faz as escolhas dela. É errado, sim, a gente tomar as nossas decisões baseada na opinião de outras pessoas. Mas se ninguém tá afetando a sua opinião, então não importa. Você tem que fazer aquilo que você se sente bem, aquilo que você tem vontade, tá? Deixa eu ver mais o que eu botei aqui. Isso aqui é só pra reforçar. Aqui eu escrevi, enquanto você botar na sua cabeça, que é estética, eu quero ficar bonita, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, não sustenta, tá? Por quê? Porque beleza por beleza não sustenta, não dura, sabe? Então a gente precisa ter algo mais importante, mais significativo para manter os nossos cuidados. Não quer dizer que se achar bonita não é importante, não. Mas a gente tem que também entender o que está voltado para a saúde. Porque não é só uma questão da beleza. Eu sei que se eu ficar bem visualmente, fisicamente, eu vou me sentir mais confortável mentalmente. Sabe? É você saber fazer esses vínculos. Então, eu vou dar outro exemplo prático meu, tá? Como uma conversa de mão única, não tem convidados aqui nesse podcast, então eu vou pegar exemplos meus para poder passar para vocês. Atividade física. Atividade física sempre tive vontade de fazer e nunca achei legal. Sempre achei uma bosta. Por quê? Porque era chato ficar puxando ferro. Porque puxa ferro. Aí dói no dia seguinte. Ai, que saco. Não gostava de fazer academia. Quando eu fiquei... quando eu tava trabalhando na drogaria onde eu trabalhei, eu consegui pegar um ritmo de atividade física. Não muito musculação, mas esteira, né? Cardiovascular. Foi uma das épocas em que o meu corpo ficou mais bonito. Mas eu tava tangendo, procurando só a magreza. E aí eu deixava de comer. Eu fazia um monte de coisa que, nutricionalmente falando, não me ajudava. Então, quando a gente vai pensar aí na saúde, a gente tá visando uma estética, mas a saúde não tá acompanhando. E aí, logo depois disso, pandemia e tal, não tinha mais academia. Aí, beleza. Mudei de emprego e tal, não sei o que. Fui voltar a fazer academia por agora. Por agora, mais ou menos há um ano que eu tava tentando, indo e voltando, indo e voltando. E eu fiquei por muito tempo sem ir. Assim que eu saí do meu antigo emprego, eu fiquei um período fazendo atividade física em casa. Por quê? Porque foi logo quando eu tava entrando o inverno e tal, eu não queria sair pra rua. Então já parou por aí. Porque se eu tô pensando na minha saúde, não importa o clima, não importa a temperatura que esteja lá fora. Mas ok, vou fazer em casa, tal. Fiz por um período, não sustentei. Por quê? Estava olhando e vendo que não estava me fazendo muita diferença. E isso não me motivou, porque eu não estava vendo, né? Beleza. Depois disso, eu fiquei muito tempo sem ir pra academia. Eu fiquei uns 4 meses, eu acho, assim. De muitos anos já que eu não tava fazendo nada. Eu fiz 2 meses. E depois eu fiquei 4, 5 meses sem ir pra academia. Depois disso, eu entrei numa... Eu não vou dizer que é depressão, porque eu não tive diagnóstico. Mas era algo muito semelhante. Eu não tinha vontade de viver, gente. Eu queria ficar só sentada só o dia inteiro vendo série. E era uma série atrás da outra, uma série, às vezes coisas repetidas. Então não era nem coisa nova pra ver, era simplesmente a mesma coisa, às vezes o tempo inteiro. Eu cheguei na época que lançou aquele filme Purple Hearts. Agora eu não lembro o nome em português. Mas era filme de um soldado e tal, que casava com a menina pra eles conseguirem arrumar um dinheiro e tal. E depois eles se apaixonam. Eu assisti esse filme
8 vezes. Uma atrás da outra. Acabava, eu botava. Acabava, voltava. Então, eu fiquei muito tempo sedentária. E eu ganhei muito peso. Quando eu saí da onde eu tava, para quando eu comecei a tomar alguma atitude, eu vi que eu tinha ganhado 10 quilos. Gente, na hora que eu vi a minha qualidade de vida indo pro ralo, eu virei e falei assim, preciso tomar alguma atitude. Eu tive um desbalanceamento hormonal muito grande, porque eu precisei tomar um remédio, e o meu corpo se deformou. Então, além de eu estar com mais peso, e o que não era ruim, tá? Porque antes eu estava abaixo do meu peso. Então, tecnicamente, com 10 quilos a mais, eu estou dentro do meu peso ideal, só que completamente mal distribuído. E aí, quando eu comecei, tive essa oscilação hormonal e eu comecei a ver o meu corpo deformado, eu não me reconheci mais dentro do meu corpo. Eu falei, eu não posso deixar isso ir adiante, eu não posso deixar isso ultrapassar o que já está sendo. Resolvi tomar uma atitude. Novembro, agosto, setembro, outubro, novembro, acho que foi outubro do ano passado. Eu tava me matando de trabalhar, trabalhando igual uma condenada, e a minha vida era trabalho, 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 e aí tudo isso aconteceu. Aí eu falei, eu preciso parar e dar atenção pra minha saúde, senão daqui a pouco ela vai estar me obrigando a parar, e não vai ser eu que escolhi, eu vou ser obrigada. Então, mais ou menos em outubro, novembro do ano passado, eu assinei, né, o plano lá da academia e falei, vou então... E vou tentar. Aí eu ia uma vez na semana, 2 vezes. Aí meu marido dava uma impulsionada, vamos. Aí eu, não, hoje eu tenho que fazer isso, arrumando algumas desculpas. Mas assim, ia 1 ou 2 vezes. Pra quem não fazia nada, gente, começar é o que importa. Então eu fiz. Aí depois eu fui 3 vezes. Aí quando comecei a pegar um pouquinho de ritmo foi em dezembro. Aí eu ia umas 4 vezes, faltava 1, às vezes ia 3 vezes, faltava 1, mas estava sempre indo essa quantidade de vezes. E aí na última semana de dezembro eu consegui ir todos os dias da semana, né, de segunda a sexta. E aí aquilo dali me marcou, porque foi o último dia do ano, eu falei 2023 vai ser o ano onde eu vou focar na minha saúde, eu preciso e tal. E assim foi feito. Comecei a ir todos os dias, né, de segunda a sexta pra academia, e chegou ao ponto em que eu comecei a ir 2 vezes pra academia. Então eu ia de manhã pra fazer uma esteira e tal, porque na parte da noite, depois da musculação, eu não consigo, fica muito cansativo pra mim eu fazer os 2, aí eu vou dividir o meu dia. Dividi o dia, comecei a ir de manhã, né, fazer a esteira, e à noite fazer musculação. E ótimo, ficou assim, ficou bem encaixado, achei o meu jeito de fazer. E aquela ideia de que puxar ferro pra mim era muito chato, eu comecei a entender que além da questão da saúde, tá na superação. Então um dia eu peguei uma plaquinha, 2 semanas depois eu peguei 2 plaquinhas, e você fala, não, se eu conseguir, deixa eu tentar fazer com 3, sabe? Sem, claro, sobrecarregar o meu corpo, sem fazer além do que eu consigo, sem lesionar, sabe? Pensando pô, se eu conseguir fazer 12, deixa eu fazer 15. E vamos. Então, a parte da estética me deu um choque de realidade para que eu pensasse na parte da saúde. Porém, se fosse só por uma questão de, eu preciso perder peso, por exemplo, que nem eu tive antes, né, de tudo acontecer, quando eu tava muito magra, eu visando só o peso, eu perdi com certeza muita massa também. Hoje, desde que eu comecei a fazer academia mesmo, eu comecei com 64 quilos, né? Na verdade, antes de começar, eu comecei, já tava com 64 quilos, acabei engordando um pouquinho, cheguei a 66, mas quando eu fui voltar de novo a fazer academia, eu tava com 64. Desde então, eu estou com 64 quilos. Mariana, mas então não tá adiantando nada. Tá, porque quando a gente vê a foto de 64 quilos de 1 ano atrás e 64 quilos de hoje, o meu corpo tem outra forma. Os pesos das questões corporais são diferentes. Então, eu perdi muita gordura e desenvolvi mais massa muscular. O peso se manteve porque a massa muscular, apesar de você produzir menos em uma quantidade de tempo, ela é mais pesada. E a gordura a gente queima mais, mas ela é mais leve. Então, meio que eu fui perdendo gordura, ao mesmo tempo fui ganhando massa. E foi trocando
a composição corporal, mas o peso se manteve. Mas dá pra ver nitidamente que o que não se vê na balança, eu vi no espelho. E a partir dali eu fiquei mais satisfeita com o meu corpo. Não que eu seja gorda, coisa desse tipo. A questão não é essa. A questão é a satisfação pessoal. Eu consegui ver que além da parte estética, eu consegui trazer mais saúde, eu tenho muito mais condicionamento físico, eu consigo ir lá fazer umas compras com meu marido, a gente conseguir pegar as bolsas sem ficar morrendo, sabe? Eu consegui fazer uma caminhada tranquila por um tempo legal e não morrer também de fazer uma caminhada, sabe? Então agora eu tô muito mais satisfeita e vou manter, mesmo que não seja ritmo louco, fisiculturista? Não, nunca. Mas, nunca digo nunca. Mas um ritmo saudável, né? Pra eu conseguir recuperar a saúde que eu fui perdendo ao longo do tempo. Então, por isso que a estética, ela não sustenta. Porque você vai querer só a beleza, só a beleza, só a beleza e, gente, beleza acaba, né? Beleza é finita. Então, se a gente não visar na saúde, a gente não consegue também entregar a beleza lá na frente, tá? E aí, para complementar, né, para quase finalizar o nosso assunto, aqui eu falei sobre a pele como um órgão reflexo. Então, por isso que a gente tem que pensar num contexto, tá? Pela pele ser um órgão reflexo, tudo que acontecer no nosso corpo, na nossa vida, a pele vai mostrar de alguma forma, tá? Se o teu intestino não tá legal, ela vai mostrar. Se a tua cabeça não tá legal, se tá estressado, tá ansioso, ela vai te mostrar. Se o ambiente onde você tá é um ambiente muito sujo, muito poluído, ela vai te mostrar também. Então a gente precisa entender que quando a gente vai fazer um tratamento estético a fins de pele mesmo, a pele, na verdade, ela vai estar refletindo algo que não tá legal na sua saúde. E aí isso vai fazer com que ela te dê alguns sinais de mancha, de acne, que seja. E você, sabendo identificar isso, você trata a parte estética também, mas você precisa ir lá no foco, que com certeza vai melhorar a sua saúde e vai refletir também na parte estética. Então, por isso que tem muita gente que faz tratamento e não vê resultado. Por quê? Porque tá visando só a estética. Se você for olhar para a saúde, você vai conseguir achar aquele pontinho ali que tá te impedindo de evoluir o teu resultado e a estética vai ser só a consequência, tá? Deixa eu ver mais o que a gente botou aqui. Uma frase de efeito no final, gente. Quando você foca na saúde, você vai acabar entendendo que é um processo, que vai dar o seu passo na sua velocidade. A estética vai acabar vindo. Então também não tenha pressa, porque se você tem pressa, você acaba tomando algumas medidas muito drásticas para tentar chegar onde você quer de uma maneira mais rápida. Além disso, a vontade do resultado rápido mexe com a tua ansiedade, deixa você agitado, e isso também não vai trazer bons resultados para os seus tratamentos, para a sua pele. Então tenha calma. Entender que é um processo também é um processo, porque é você botar na sua cabeça que você quer chegar a um objetivo. É você não atingir esse objetivo enquanto você estava planejando, naquele período que você estava planejando, e você conversar com você mesma. Olha, tudo bem, mas eu já tive isso aqui de evolução. Olha, mas para eu conseguir chegar lá, eu preciso pelo menos de mais um pouquinho. E você vai conversando com você mesmo. Isso é um ato de praticar diariamente. Você tem que fazer essa autoconscientização para que você consiga se tranquilizar, aceitar o teu processo e vai ser muito mais fácil você chegar no teu objetivo, porque você não vai estar com tanta pressa assim. Vocês acham que eu não ia querer estar barriga tanquinho, pernão, bundão? Claro, seria ótimo. Não sei se eu vou conseguir chegar a esse ponto. Mas a gente tem que entender que pra chegar lá, quem já está lá também teve muito tempo pra conquistar aquilo. Então por que eu que tô fazendo academia há, sei lá, 7 meses, vou estar achando já que vou ter todo esse resultado? Então é isso, gente. A conversa de hoje foi mais para esse nível de conscientização. Quando alguém falar que é futilidade cuidar da pele, não deixa, tá? Porque não é quem cala consente, mas é que quem cala permite com que o outro continue pensando daquela forma. Se você conseguir explicar para aquela pessoa o que é a estética, a futilidade que essa pessoa tá achando que de repente ela até entende. Tem gente que não merece a nossa explicação, mas dependendo de quem for, se você conseguir explicar isso, vai ser algo que vai conseguir também melhorar
o convívio de você com essa pessoa, porque com certeza quando a pessoa falar, você vai se incomodar. E se ela souber que não é dessa forma, ela não fala mais e é menos um incômodo para vocês. Tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham curtido desse bate-papo. Se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma sugestão de tema, vou pedir para vocês deixarem aqui nos comentários. Eu já quero fazer um só sobre limpeza de pele. O que vocês acham? Pensei em explicar um pouquinho sobre a importância da limpeza de pele mesmo, da extração e tudo bonitinho. E também falar sobre os cuidados básicos com a pele. Não sei, tô pensando. Aí eu vou esperar vocês me darem um retorno pra gente poder agitar esse episódio aí. Então é isso, gente. Muito obrigada por quem assistiu. Quem não assistiu, não interessa, não vai estar nem vendo. E eu conto com vocês no próximo episódio. Beijos!